Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou fazer uma viagem no tempo para relembrar a maravilhosa coleção Vagalume. A coleção Vagalume foi uma série literária que marcou mais de uma geração de leitores, fez muita gente se apaixonar pela leitura e por isso mesmo ela é lembrada até hoje. A série foi criada na década de 1970 pela editora Ática, era uma série orientada para o público infanto-juvenil e o primeiro livro publicado foi A Ilha Perdida de Maria José Dupré, isso lá em janeiro de 1973. O sucesso foi tão grande que a coleção chegou à marca de 8 milhões de exemplares vendidos com o passar dos anos, trazendo livros sobre histórias de mistério, investigações, viagens, descobertas. Contribuiu também o fato dos livros terem um preço convidativo e de terem sido adotados por escolas, então muita gente deve lembrar de exemplares da coleção Vagalume na biblioteca da sua escola, quem foi aluno lá nos anos 70, 80 e 90. Importante lembrar que o grande idealizador do projeto foi o editor e mestre Jiro Takahashi, que também participou da criação das coleções Para Gostar de Ler, muita gente deve lembrar, né? E Nosso Tempo. Vários autores e autoras tiveram livros publicados nessa coleção Vagalume, gente como Marcos Rey, Lúcia Machado de Almeida, Marçal Aquino, Luiz Puntel. Então, nesse vídeo eu escolhi falar sobre algumas dessas grandes obras da coleção, né? Inclusive seguindo as dicas que vocês me deram lá no Twitter, quando eu perguntei quais os livros mais inesquecíveis da coleção Vagalume. Aproveitando, segue o Literatura Policial lá no Twitter também, twitter.com/literapolicial. Então vamos lá, né, gente, fazer essa pequena, mas encantadora viagem pelo tempo e pelos livros da coleção Vagalume. Não tem como começar de outra forma. Eu acho que o Marcos Rey foi um dos autores que mais se identificou com essa coleção, né? Ele é ainda um dos mais lembrados quando a gente fala sobre coleção Vagalume. O primeiro livro que ele publicou para essa série foi o famoso O Mistério dos Cinco Estrelas, escrito em apenas 2 meses, em 1981, e ele teria se inspirado justamente nos romances policiais norte-americanos para dar agilidade aos diálogos. Depois de O Mistério dos Cinco Estrelas, seguiram vários outros sucessos, como Enigma na Televisão, que foi um dos primeiros livros dessa coleção que eu li, e até hoje, quando eu penso nesse livro, ele meio que me transporta para uma época muito inocente da minha vida, é uma sensação muito boa. Outros livros do Marcos Rey que fizeram bastante sucesso foram Sozinha no Mundo, O Rapto do Garoto de Ouro, também muito conhecido, né? O Diabo no Porta-Malas, Bem-vindos ao Rio, Dinheiro no Céu, Garra de Campeão, lembro muito desse livro, Um Cadáver Ouve Rádio e 12 Horas de Terror. Uma curiosidade é que Marcos Rey não era o nome verdadeiro desse escritor nascido em São Paulo, esse era o seu pseudônimo. Ele na realidade se chamava Edmundo Nonato. Seus livros antes da Vagalume eram voltados para o público adulto. E ele também trabalhava como roteirista na Globo, responsável pelo roteiro de novelas e programas como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Certamente um dos autores mais queridos dessa coleção. Aí nós temos a Lúcia Machado de Almeida, que também é responsável por um enorme sucesso da Vagalume, que foi o livro O Escaravelho do Diabo. Ele foi publicado em 1953 em capítulos na revista O Cruzeiro e saiu depois pela coleção Vagalume em 74. E a trama é uma história que lembra bastante os melhores contos de Sherlock Holmes, uma mistura de crime e investigação. Em uma cidadezinha do interior, começa a acontecer uma série de assassinatos, sendo que as vítimas têm 2 peculiaridades. São pessoas ruivas e que receberam um escaravelho pelo correio. Essa foi uma história que ficou marcada para muita gente, né? Tanto que em 2016 teve até um filme que adaptou o livro com a direção do Carlos Milani. Mas a Lúcia Machado de Almeida vai publicar outros sucessos também pela coleção Vagalume, que foram O Caso da Borboleta Atíria, em 1975, Sfaro em 79, Xisto no Espaço em 82 e Xisto e o Pássaro Cósmico em 83. Agora esse que foi o primeiro livro que saiu pela coleção, em janeiro de 73, A Ilha Perdida, de quem eu já tinha citado antes, da Maria José Dupré, um livro que foi originalmente lançado em 1944 pela editora Brasiliense. E a história apresenta esses 2 garotos que vão explorar uma ilha perto de onde eles estão passando férias. Agora vocês imaginam que só esse livro vendeu mais de 2 milhões de cópias. Impressionante e maravilhoso ver um livro de um autor nacional alcançar uma marca assim. A Maria José Dupré, que foi essa autora nascida em Botucatu, São Paulo, em 1898 e que viveu até 1985.
E pela coleção Vagalume ela também publicou Éramos Seis, famosíssima história que foi adaptada para TV várias vezes, além de ter ficado conhecida pelo livro infantil Cachorrinho Samba. Outro autor muito lembrado é o Luiz Puntel, que tem 3 livros de sucesso nessa coleção, começando por Meninos Sem Pátria, onde o autor vai abordar a história de uma família que precisa viver em exílio na época da ditadura militar no Brasil. Isso porque o pai é jornalista e está sendo perseguido. A redação do jornal onde ele trabalha é invadida, então esse é um retrato de uma época triste da história do país e um dos livros mais citados quando se trata da coleção Vagalume, abordando um fato histórico importantíssimo. O Luiz Puntel vai escrever ainda mais 2 livros bastante lembrados, que são Tráfico de Anjos e Açúcar Amargo. O Marçal Aquino tem 4 livros publicados nessa coleção, que são A Turma da Rua 15, O Jogo do Camaleão, O Mistério da Cidade Fantasma e O Primeiro Amor e Outros Perigos. A Turma da Rua 15 foi o primeiro livro dele na Vagalume, é de 1989 e foi o primeiro livro do Marçal também para o público jovem. Ele é sobre um grupo que vai investigar o desaparecimento de um amigo, e esse sendo possivelmente o livro mais conhecido do Marçal nessa coleção. É sempre um dos mais citados quando eu falo sobre o Vagalume nas redes sociais. A Maldição do Tesouro do Faraó, Serzi Bardária, de 1991, e vai ser sobre esses irmãos chamados Roxana e Ciro e a famosa história da descoberta do túmulo de Tutankhamon. Então é uma viagem ao Egito e uma joia de leitura para quem gosta de mistério e história. Menino de Asas, de Homero Homem, também muito citado, que é sobre um menino que, ao invés de ter braços, tem asas. Então é uma história sobre como lidar com preconceitos e como superar situações difíceis. E essa eu confesso que eu não lembro, o livro foi publicado em 1977. Deu a Louca no Tempo, de Marcelo Duarte, já é um título mais pro finalzinho da coleção, publicado em 2001, mas também bastante conhecido, sobre um menino que é um pequeno cientista e que inventa uma máquina do tempo. E aí ele traz para os dias atuais várias figuras históricas nessa máquina, uma coisa meio Dr. Emmett Brown, de Volta para o Futuro, será? Gente, a lista completa de livros publicados pela coleção Vagalume vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição, tudo certinho, mas eu ainda quero citar mais alguns livros que são bastante lembrados, como O Fantasma de Tio William, do mestre Rubens Francisco Luchetti, Morte no Colégio, do meu amigo Luiz Eduardo Mata, que tem a cafeteria mais simpática de Florianópolis, o Empório Dom Casmurro, O Feijão e o Sonho, que é um clássico do Orígenes Lessa, Tonico e Carniça, de Francisco de Assis Almeida Brasil e José Rezende Filho, A Primeira Reportagem, de Silvio Pereira, e Os Barcos de Papel, de José Maviael Monteiro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu queria ter feito já fazia muito tempo. É uma rica história essa da coleção Vagalume, né? É o tipo de lembrança que fica presente na vida das pessoas para sempre. E toda vez que a gente lembra dessa coleção, só vem coisa boa na memória. Deixa aí nos comentários qual o livro de vocês que é o favorito e qual que eu esqueci de citar, porque obviamente eu devo ter esquecido alguma coisa, né? Porque são muitos, são quase 100 títulos e certamente ficaram faltando outros favoritos dessa série. Quem se interessou pelos livros, dá uma olhadinha aqui na descrição, que tem link para compra de alguns deles que foram relançados, né, como O Mistério dos 5 Estrelas. Porém, muita coisa pode ser encontrada só em sebos, gente, principalmente na estante virtual, daí tem que dar uma procuradinha, mas não é difícil de achar não. E sempre muito obrigada mesmo ao pessoal que usa os meus links para fazer compras e que me dá um grande apoio aqui no canal para eu continuar criando conteúdo voltado a quem ama literatura, principalmente de suspense e mistério. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial, deixe um comentário aqui embaixo, segue o Literatura Policial em todas as nossas redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!